programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Bom dia, amadas ouvintes e queridas irmãs em Cristo. Está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes do programa Mães Amorosas. Hoje, 18 de abril, vamos para mais provérbios e o provérbio de hoje diz assim: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Provérbios capítulo 13, versículo 11. Temos como título: valorizar tudo o que o Senhor nos deu. O dinheiro que vem fácil vai embora com a mesma facilidade com que veio. Não faltam exemplos na vida real do pai que ficou rico graças ao labor de seu trabalho, mas o filho esbanjador não valoriza o sacrifício do pai, gasta tudo o que este acumulou, deixando o neto na miséria. O mesmo ocorre nas coisas espirituais. Não devemos agir como filhos mimados, esperando conseguir as coisas sem esforço. Devemos agradecer a Deus pelos que desbravaram o caminho com lágrimas, pelo que se afadigaram na palavra para fazer chegar até nós a revelação de Deus. Não podemos nos esquecer do árduo labor do servo de Deus, Dong Yulan, enviado ao Brasil em 1960, que foi grandemente usado pelo Senhor para a propagação do Evangelho no país e para levantar igrejas. Hoje, desfrutamos de toda a infraestrutura realizada pelo seu trabalho, como a editora Árvore da Vida, o Bucafé, o SEAP, a Coportagem, o jornal Árvore da Vida, a Estância Árvore da Vida e as igrejas espalhadas por toda a terra. Agora chegou a nossa vez de trabalhar usando todas as ferramentas que o Senhor nos deu. Vamos pregar o Evangelho do Reino, implantar o viver da igreja em cada cidade, cuidar do rebanho de Deus com entusiasmo, inclusão e com excelência. Vamos valorizar os frutos daquele que trabalharam antes de nós e trabalhar sem descansar até a vinda do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridas ouvintes, Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso coração realmente deve ser de gratidão pelas pessoas que no passado trabalharam para deixar uma riqueza, um legado espiritual para nós. O nosso amado Dong Yulan, esse foi um desbravador, um lutador, um verdadeiro servo do Senhor. Amém. Até amanhã com mais provérbios. Se Deus quiser, se o Senhor nos permitir, estaremos de volta no mesmo horário. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Maraísa Garcia. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor nosso Deus e Pai, obrigada por mais este dia, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo sustento que tem nos dado, pela graça, para que possamos
vencer cada dia. Senhor Jesus, abençoa a nossa leitura neste dia. Oh, Senhor Jesus, amém, amadas. Hoje nós vamos ler Isaías 54:10. Os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Aleluia. Nossa boa terra é o reino. Nosso Deus é o Deus de toda a terra. Todavia, durante certo período, deu-se a impressão de que ele havia perdido a terra, pois as nações se tornaram pagãs e adoradoras de ídolos. O Senhor então chamou Abraão e lhe disse que sua descendência herdaria a terra de Canaã. Gênesis 13 descreve que Deus levou Abraão até um monte e pediu a ele que olhasse em todas as direções, pois tudo o que conseguisse avistar e onde quer que pusesse os pés seria uma terra prometida a ele e à sua descendência. A nós também Deus prometeu a boa terra, e ela é o nosso destino. No entanto, o autor de Hebreus menciona outro repouso, além daquele que houve quando Josué introduziu o povo na boa terra. Ora, se o povo de Israel já havia tomado posse da boa terra, que outro dia, outro repouso, outro descanso de Deus é esse? Esse outro repouso é o milênio, a manifestação do reino de Deus prometido a nós, a Igreja. Nosso destino é o reino. Todos os cristãos que foram genuinamente salvos por Deus e regenerados pelo Espírito têm o direito de participar do novo céu e da nova terra para todo sempre. Mas nem todos participarão da entrada na boa terra, que é o milênio. Nem todos os cristãos, nem toda a Igreja reinará com Cristo durante 1000 anos. Essa é a razão pela qual nossa esperança não está somente na Nova Jerusalém, que já nos está garantida, mas na vinda do Senhor e no galardão, que é reinar com Cristo durante 1000 anos. Disso não abrimos mão. Oremos ao Senhor. Senhor, eu posso perder tudo, mas isso eu não quero perder. Estou disposto a pagar qualquer preço, mas não venderei meu direito de primogenitura. Não lutarei por meus interesses terrenos, mas sim por tua vinda e por teu reino. Ó Senhor Jesus, essa é a nossa esperança. Portanto, precisamos também da ajuda de todos para abreviar os dias até a vinda do reino. Queremos estar vivos para encontrar o Senhor e ser arrebatados vivos juntamente com todos os vencedores. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o Santo de Israel é o Senhor dos exércitos. Ele precisa de um exército para tomar posse da terra. Deus prometeu a terra a Abraão em Gênesis 12. No capítulo 13, ele o fez olhar para a boa terra que lhe fora prometida, mas da qual ele ainda não havia tomado posse. Quem é da área jurídica sabe que a posse de um imóvel é muito importante. De nada adianta possuir uma propriedade de modo formal e não ter a posse real. Naquele tempo era necessário lutar para tomar posse de terras. Ninguém na terra dá ou recebe terrenos de graça. Tudo tem de ser conquistado. Deus precisa de um exército para conquistar a terra. Nossos adolescentes compõem esse exército e nossos jovens são os capitães de tropas. A igreja, como um todo, forma um grande exército, cuja função é tomar posse da terra que Deus nos prometeu. Essa posse não virá sem lutas. O objetivo de Satanás é impedir-nos de avançar um passo que seja, mas graças ao Senhor temos avançado muitos passos. Aleluia! A terra aqui não é física, medida em metros quadrados, mas é o coração dos homens. Em Mateus 13, vemos que a semente, que é a palavra do reino, precisa cair na terra. E essa terra é o coração dos homens. A terra que Deus quer ganhar. De nada adianta conquistarmos uma cidade abandonada e sem habitantes. Nosso objetivo é ganhar as pessoas. Quando falamos a respeito de conquistar a terra, referimos-nos às pessoas. Por isso saímos às ruas, pregando o Evangelho para alcançar as pessoas e ganhar essa terra para o Senhor. Mateus 24 ressalta que nosso interesse
está na terra habitada. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Precisamos levar o evangelho a terras habitadas. De nada adianta entregarmos 5 hectares de um terreno ao Senhor, porque a terra que Ele deseja ganhar é o coração das pessoas. Onde Ele semeará sua semente de vida? No caminho encontraremos obstáculos. Montes e outeiros elevados, representando forças e autoridades do mal que se levantam diante de nós para nos assustar e amedrontar, que serão removidos pelo Senhor. Enquanto o exército do Senhor avançar edificando o tabernáculo e conquistando a terra, surgirão várias dificuldades. Haverá muitos obstáculos para ser transpostos, muitas barreiras para ser superadas, mas o Senhor os removerá de diante de nós. Já temos experimentado isso. Às vezes, nos vemos cercados por inimigos, sentindo a derrota aproximar-se. Mas, confiança no Senhor, Ele nos abre um caminho. Que maravilha! O Senhor removerá todos os outeiros e montes. Ele também nos promete, e a minha misericórdia não se apartará de ti. Temos pouca força, mas contamos com sua misericórdia. Foi Ele quem pôs diante de nós uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E a promessa divina continua, e a aliança da minha paz não será removida. Diz o Senhor, que se compadece de ti. Mesmo em meio a tantas lutas, a paz nunca se retirará de nós. Jesus está no barco conosco e dorme. Jesus está em paz. Você e eu, como discípulos, podemos ficar um pouco aflitos, mas Jesus dorme, pois fez conosco uma aliança de paz. Ele é o Senhor que se compadece de nós, nos conhece e sabe que somos frágeis. Por isso, Ele faz uma aliança de paz conosco. Fiquemos em paz. Prosseguindo, em Isaías 54, lemos: Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Isso se refere a nossos adolescentes. Não é qualquer homem, algum grande mestre da Bíblia que nos tem ensinado, mas eles estão recebendo a palavra do Senhor, sendo ensinados por Ele mesmo, e estão em paz. Devemos tomá-los como exemplo. Mesmo em situações adversas, nas quais muitos adultos ficam aflitos, eles permanecem alegres e em paz porque confiam no Senhor. Muitas armas são forjadas e muitas línguas proferem palavras malignas, mentiras e palavras fabricadas contra nós. Mas não temos medo dessas situações, porque a promessa de Deus é a herança dos servos do Senhor. Somos os servos obedientes, os mensageiros que recebem, transmitem e praticam sua palavra. Não precisamos fazer justiça com nossas próprias mãos, pois a justiça e o direito procederão do Senhor. Amém, aleluia. Jesus é o Senhor. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Esse é o programa Mães Amorosas, chegando na tua casa. Já ouvimos palavras de sabedoria com a irmã Lene. Todas as manhãs, a primeira coisa que devemos fazer é abrir o nosso coração para Deus, né? Eu quero que você preste bastante atenção hoje na nossa programação, porque nós temos palavras de advertência, palavra de encorajamento, né? A Bíblia, ela é fantástica. A Bíblia é algo extraordinário. O Senhor é a própria palavra, né? E é sempre nova, e ela nos exorta, ela nos ensina, né? Ela nos alimenta, né? Nos leva para o alto. E a gente tem uma visão de águia lá em cima nos céus, né? A gente consegue ver as coisas de uma maneira como Deus vê. A gente se alimenta da palavra da Bíblia, a gente vê as coisas como Deus vê. Só você vivendo isso que você vai entender o que eu estou falando para você.
O Senhor quer nos tirar de uma esfera, sabe? O Senhor quer nos tirar dessa esfera terrenal e nos levar para o alto com asas de águia, para que a gente possa ver tudo, sabe? A gente ter uma visão panorâmica de toda a vontade do Senhor para nós, né? E assim o Senhor mostra para nós o seu plano, o seu desejo, a sua vontade para cada uma de nós e também para o corpo de Cristo, né? Então, nós precisamos pensar nas coisas lá do alto e estar lá no alto, certo? Que todas nós possamos estar em outra esfera, amém, irmãos? É isso aí. Senão a Bíblia vai ser para nós simplesmente um livro, né? Mas ela não é só um livro, ela é a palavra de Deus, ela é o próprio Deus, né? Que entra dentro de nós e faz em nós morada e faz a obra dele em nós, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, manter a nossa consciência tranquila, né? Lavada no sangue de Cristo, para que a gente seja um templo limpo, para que o Senhor possa trabalhar em nós, né? Ó Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta manhã que, pela tua misericórdia, nós estamos aqui, estamos ainda buscando as coisas do Senhor. É pela sua infinita misericórdia que nós estamos aqui buscando as coisas do alto. O Senhor abençoe todas as irmãs que estão ouvindo a nossa programação. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, né? Com tudo que nós preparamos para as irmãs, né? Nosso serviço não seja em vão, mas que possa alcançar, né, o objetivo que é ganhar nosso coração, né? Abençoa todas as nossas amadas irmãs com as suas famílias, né? Nos seus trabalhos, no seu viver diário. Senhor, nós queremos apressar a tua volta, nós possamos ser esses trabalhadores aí da última hora que o Senhor tanto precisa. Amém. Graças a Deus. Obrigado por você estar com a gente nesta manhã. Estamos começando a leitura bíblica de hoje, né? Josué, capítulo 16, versículo 1. O território que por sorteio caiu aos filhos de José ia desde o Jordão, na altura de Jericó, e no lado leste das águas de Jericó, até o deserto que sobe de Jericó, pela região montanhosa de Betel. De Betel ia até Luz, passava ao limite dos Arquitas até Atarote e descia na direção do oeste para a divisa de Jeflete, até a região de Bet-Oron, de baixo, e até Gezer, terminando no mar. Assim Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. O limite da herança dos filhos de Efraim, segundo suas famílias, era no leste Atarote-Adar, até Bet-Oron de cima. E vai o limite para o mar do Micmetate, ao norte, de onde volta para o leste até Taanat-Siló, e passa por ela a leste de Janoa, desce desde Janoa a Atarate e a Naarate, toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapoa, o limite vai para o oeste ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mais as cidades que foram separadas para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés. Todas aquelas cidades com as suas aldeias. Não expulsaram os cananeus que viviam em Gezer, assim eles moram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, mas estão sujeitos a trabalhos forçados. Capítulo 17, a herança da meia tribo de Manassés. Também caiu a sorte a tribo de Manassés, que era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porque era homem de guerra, recebeu Gileade e Bazã. Os outros filhos de Manassés também receberam a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Éfer, os filhos de Semida. Esses são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Porém, Zelofiade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos chefes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos fosse dada uma herança no meio de nossos parentes. Assim, segundo a ordem do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos parentes de seu pai. Couberam a Manassés 10 quinhões, além da terra de Gileade e Bazã,
que está do outro lado do Jordão. Porque tanto as filhas de Manassés como os filhos dele receberam herança. Os outros filhos de Manassés receberam a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Azer a Micmetate, que está a leste de Siquém. E este limite vai na direção do sul até os moradores de Entapua. A terra de Tapua pertencia a Manassés, mas Tapua, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então, o limite desce ao ribeiro de Caná. As cidades entre as de Manassés ao sul do ribeiro pertenciam a Efraim. Então, o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é seu limite, pelo norte. Tocam em Azer e pelo leste em Issacar. Porque nos territórios de Issacar e Azer, Manassés tinha Bet-Seã e as suas vilas, Ibleão e as suas vilas, os habitantes de Dor e as suas vilas, os habitantes de Endor e as suas vilas, os habitantes de Taanac e as suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, a região das 3 colinas. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os moradores daquelas cidades, porque os cananeus persistiam em morar nesta terra. Quando os filhos de Israel se tornaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram totalmente. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: por que você nos deu por herança apenas uma sorte e uma porção, sendo nós um povo numeroso, visto que o Senhor até aqui nos tem abençoado? Josué respondeu: se vocês são um povo numeroso, subam à floresta e abram ali uma clareira na terra dos fariseus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim é estreita demais para vocês. Então os filhos de José disseram: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Seã e nas suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Então Josué disse à casa de José, a Efraim e a Manassés: vocês são um povo numeroso e forte. Vocês não terão só uma parte, mas a região montanhosa será de vocês. Ainda que seja uma floresta, vocês poderão cortá-la, e até as suas extremidades será toda de vocês, porque vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Então, aí Josué incentivando a casa de José, a Efraim e Manassés, a conquistarem todo o território dos cananeus. Vamos ficando por aqui e amanhã, se Deus quiser, a gente dá continuidade à leitura bíblica. Jesus é o Senhor, até amanhã, se Deus quiser. Não perca o próximo capítulo de Josué. Fiquem agora com a irmã Lene, que está trazendo a leitura bíblica de hoje. Deus abençoe vocês e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Amém. Bom dia, irmã Vera, queridos ouvintes do programa Mães Amorosas. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos, capítulo 87, Provérbios 13 e 11, Lucas 19, versículos 1 até o 27, começando com os Salmos. Jerusalém, a cidade de Deus, fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas são ditas a respeito de você, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí a Filístia e Tiro com a Etiópia. Nasceram em Sião, é o que se diz. E a respeito de Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de alegria, dirão: todas as minhas fontes estão em ti. Amém. Provérbios, capítulo 13, versículo 11. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar. Graças a Deus. Agora, Lucas 19, do 1 até o 27. Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos,
procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A parábola das 10 minas. Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negocie até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e ensinaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom, e porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina que eu ganhei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: servo mau, eu o julguei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei? Por que você não pôs o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda eu o receberia com juros? Disse aos que estavam ali: tirem dele a mina e deem ao que tem 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas o que não tem até o que lhes será tirado. Mas quando esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Amém. Até amanhã com mais a leitura bíblica diária. Bom dia. Nós que somos guiados pelo Espírito de Deus,
dos céus, somos feitos filhos seus, pois não recebemos o espírito de escravidão para vivermos em pavor e inquietação, mas recebemos o espírito de filiação. Firmados, clamamos Abba, Pai. Firmados, clamamos Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. O próprio Espírito testifica que somos filhos de Deus. Abba, Pai. Abba, Pai. Como filhos podemos clamar. Escravidão para vivermos em pavor e inquietação, mas recebemos o espírito de filiação. Firmados, clamamos Abba, Pai. Firmados, clamamos Abba, Pai. Somos filhos de Deus. Abba, Pai. Abba, Pai. Como filhos podemos clamar.
Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taika Saleb. Estrelas no Poço, título de hoje: Águas nos vales e nas montanhas. Recebam com carinho, Taika Saleb. Havia um homem que amava muito o Senhor e o servia dia e noite. Um dia sua esposa morreu, deixando 8 crianças. Que grande prova foi essa situação para aquele irmão. Muito jovem, ele sofreu e aprendeu bastante com a experiência que passou. Passaram-se anos e então outro irmão conhecido do primeiro veio igualmente a perder a esposa, ficando só com 4 filhos. Ninguém conseguia confortá-lo, tamanha a depressão em que ele caíra. Aconteceu, porém, que o primeiro irmão veio visitar o segundo. Ao vê-lo, o que recém perdera a esposa falou: Irmão, como me sinto confortado. Agora me sinto refrescado. Você perdeu a esposa e ficou só com 8 crianças. Também perdi a minha, mas tenho só 4 crianças. Há algo em você que me refresca e conforta. Quanta ajuda levamos aos outros quando desfrutamos Cristo em tempos de dificuldades e teste. Em Deuteronômio 8:7 é dito que na boa terra de Canaã a água fluía nos vales e nas montanhas. Cristo está conosco e nos supre não apenas nas montanhas, nos altos picos de nossa vida, até mesmo nos momentos em que nos sentimos no vale. Ele é a água viva a fluir. Tal desfrute é um refrigério para os que passam pelas mesmas dificuldades. Não é nos tempos pacíficos ou nos dias felizes, e sim nos dias de doença, tristeza e dificuldade que tais águas de alívio são produzidas. Quão abençoadamente os que beberem dessas águas ajudarão a outros. Senhor, nós te agradecemos por cada experiência que o Senhor tem dado a nós, porque tudo que passamos, na verdade, serve de benefício para todo o corpo, porque podemos assim consolar a outros. O Senhor foi o primeiro que passou por tantas dificuldades e hoje, quando olhamos para Ti, somos confortados. Tu és, Senhor, a nossa água viva, o refrigério que precisamos em toda situação. Obrigada, Senhor, por consolar a nossa alma a todo momento. Tu és, Senhor, a nossa paz. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Em Tudo Uma Lição. Em teus braços percebi o amor que reservaste a mim. Nele posso confiar, Deus bendito, nunca falharás. O que antes conheci era sufocante ilusão. Pela cruz me volto para Ti, a verdade me libertará. Mesmo que seja contrário ao que sinto, mesmo que seja difícil aceitar, vou confiar nos Teus planos e caminhos. A verdade me libertará. Mesmo que seja impossível aos meus olhos,
que não vou aguentar. Peço por força e vitória em teu nome, Deus bendito, nunca falharás. Posso orar por você, orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a irmã intercessora Isani Carvalho. Ela vai orar por nós. Seja bem-vinda, amada irmã. Bom dia, amadas ouvintes. Mais uma manhã estamos aqui na presença do nosso amado Deus, porque necessitamos do Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Precisamos estar na presença dEle e que Ele abençoe cada uma de vocês nesta manhã. Vamos agora juntas desfrutar de uma palavra que está em Provérbio, capítulo 16, versículo 9. Fala assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amadas ouvintes, como é importante saber que nós temos um Deus que cuida da nossa vida. Mesmo que a gente faz plano, a gente traça os nossos caminhos, algo que precisamos, mas só o Senhor é que nos dará a resposta, só o Senhor é que dirige nossos passos. Como é maravilhoso saber que o Senhor cuida da nossa vida, que o Senhor guia nossos passos no caminho certo. É maravilhoso demais, amadas ouvintes. Então vamos entregar nossa vida nas mãos do Senhor. Vamos orar neste momento, pedir a direção do Senhor para a nossa vida. Ó Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, estamos aqui diante de Ti, Senhor, porque precisamos da Tua pessoa, precisamos da Tua direção. Ó Senhor Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, conduzir os nossos caminhos, porque o Senhor sabe qual é o caminho melhor que possamos seguir. Ó Senhor Jesus, dirija, Senhor, nossos passos. Ó Senhor Jesus, nos conduze no caminho melhor. Ó Senhor Jesus, vá de encontro a cada ouvinte, Senhor. Cuida da situação de cada uma. Ó Senhor Jesus, coloca cada uma no Teu caminho, porque o Teu caminho é maravilhoso. Mesmo que é difícil, a situação é difícil, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Precisamos confiar em Ti, entregar nossa vida nas Tuas mãos e que o Senhor possa dirigir os nossos passos. Ó Senhor Jesus, como é maravilhoso Te buscar cada dia. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me conduziu, até aqui o Senhor dirigiu os meus passos. Ó Senhor Jesus, a minha vida está nas Tuas mãos, Senhor. A vida de cada ouvinte, Senhor, está nas Tuas mãos, e que o Senhor possa dirigir os passos de cada uma. Ó Senhor Jesus, sou muito grata a Ti nesta manhã, meu Pai. Entrego cada ouvinte nas Tuas mãos, que o Senhor possa dirigir o passo de cada uma. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Amadas ouvintes, eu quero agradecer a cada uma de vocês por estar conosco até este momento e que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, abençoe seu dia e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Um bom dia. Seguimos a Jesus, que é o nosso general.